Shalom, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo certinho? Tudo? Muito bem! Essa semana a professora Simone resolveu gravar uma aula porque eu quero trabalhar com vocês uma coisa muito importante, muito especial, e eu tenho certeza que isso vai falar muito ao nosso coração, ao meu coração, ao coração de vocês. Amém? Professora, mas quando você vai trabalhar alguma coisa com a gente, Deus também fala com você? Fala, gente. Primeiro, Deus fala no meu coração. Amém? Então, eu gostaria que vocês colocassem o coração de vocês diante do Senhor agora, tá? Em nome de Jesus. Fechem os olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te apresentar aqui hoje, Senhor, todas as vidas que estão aqui reunidas. Pai amado, o Senhor nos ensina, Pai, que onde estiver um ou mais reunidos, que o Senhor estará no meio deles. Pai querido, então eu te peço, Senhor, adentra o nosso meio nesta hora, meu Deus. Fala, Pai querido, aos nossos corações. Pai amado, que o nosso coração esteja sempre pronto para receber a Tua palavra. Pai querido, para que a Tua semente possa brotar e possa prosperar na nossa vida. Pai amado, em nome de Jesus. Querido Deus, eu te convido para estar presente no nosso meio. Senhor Jesus, eu te convido para estar conosco. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade, ó Deus, para agir no nosso meio e para falar nos nossos corações. Deus, eu me apresento agora, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Fala conosco, Deus querido, em um nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Amém. Olha só, vocês podem perceber aqui que a professora Simone colocou aqui, né, um cestinho com 5 pães e com 2 peixinhos. Por que isso, professora? Porque é essa história da Bíblia que eu quero trabalhar hoje com vocês. A primeira multiplicação de pães e de peixes. Amém? E aí eu queria falar para vocês que antes de Jesus realizar este milagre, que é o milagre da multiplicação, Jesus ele estava muito triste, porque ele tinha acabado de saber da morte do seu primo, João Batista. Tá? Então Jesus ele estava triste, né? Ele estava com o coração muito triste porque o seu primo acabara de falecer. Mas então, vamos para a história. Mateus, no capítulo 14, no versículo 13, nos fala assim: E tendo Jesus ouvindo isto, ouvindo o que, professora? Sobre a morte de João Batista, tá bom? Jesus então retirou-se dali num barco. E Jesus foi para um lugar deserto e bem apartado da cidade. Sabendo o povo que Jesus estava naquele lugar, o seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo então do barco, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com aquelas pessoas, Jesus curou todos os seus enfermos. E chegou então a tarde, e os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, o lugar aonde estamos é deserto, e já é tarde, a hora já é avançada. Vamos então despedir a multidão para que eles vão até as aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: Não, nós vamos dar-lhes de comer. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, não temos nada aqui, a não ser 5 pães e 2 peixes. E Jesus então falou: Traze-me aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, abençoou, e partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram à multidão. E todos comeram e ficaram saciados, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Amém. Então vejam só,
essa história nos ensina, esse milagre de Jesus nos ensina, que quando Jesus, né, ele foi aqui para esse lugar, ele estava muito triste. Né? Jesus estava triste porque ele tinha acabado de saber que João Batista havia morrido. Então, o coração de Jesus estava muito triste, muito magoado, né? Jesus, então, para afastar um pouco a tristeza, foi embora daquele lugar. Mas quando Jesus chegou lá no deserto, a Bíblia fala que era um lugar deserto, Jesus viu um monte de gente esperando por ele. E a Bíblia nos ensina que Jesus, então, ele moveu-se de íntima compaixão. O que é isso, professora? O Senhor Jesus sentiu muito amor por aquelas pessoas. E Jesus, então, curou todos os doentes que estavam naquele lugar. Então os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, vamos mandar as pessoas embora, porque já é tarde, eles devem estar com fome. Vamos mandar eles embora para eles ir na cidade comprar comida. Jesus falou: não, nós vamos dar comida para a multidão. E os discípulos então pensaram: mas como que a gente vai fazer? A gente não tem comida aqui, a gente vai ter que sair nas cidades comprar comida? Eles falaram: Jesus, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou: tragam aqui para mim. E eles então levaram para Jesus aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E a Bíblia nos fala que Jesus então, ele levantou para o céu, abençoou, deu graças ao Senhor, né, por aquele alimento. E Jesus então, ele partiu o pão. Jesus partiu o pão e começou a dar para os discípulos. Jesus então partiu o peixinho e começou a dar para os discípulos. E os discípulos distribuíram para a multidão. Olha só, multidão. 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus alimentou todas aquelas pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. E então agora eu queria analisar com vocês como que aconteceu esse milagre. Sabe, gente, nada acontece por acaso. Primeira coisa que me chama muita atenção aqui é que a Bíblia fala que Jesus, quando ele soube da morte do primo dele, ele se retirou dali. Jesus estava triste. Mas mesmo Jesus estando triste, ele não deixou de falar de Deus para as pessoas, ele não deixou de orar pelas pessoas, ele não deixou de curar as pessoas. O que você faz quando você está triste? Fala para mim. Você fala um monte de besteira? Você fala que a sua vida não presta, você fala que você não tem nada de bom, você fala que ninguém gosta de você, você fala que você vai acabar com a sua vida. O que você faz quando você está triste? A Bíblia nos ensina. Eu sempre falei para vocês que nós devemos imitar a Jesus. A Bíblia fala: sedes, pois, imitadores do Senhor. Jesus, quando ele estava triste, ele não começou a falar um monte de porcaria, não. Ele foi falar de Deus para as pessoas. Ele foi orar pelas pessoas. Ele foi curar as pessoas. Olha só, para acontecer um milagre na nossa vida, nós temos que, não importa a situação que está acontecendo, não importa a circunstância que você está, se aproxime de Deus. Fale de Deus. Converse com as outras pessoas que estão tristes. Muitas vezes nós temos que pegar as nossas dores e guardar elas lá. E ajudar outras pessoas. Porque vocês sabem o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente ajuda outras pessoas, mesmo a gente não estando bem, o Senhor nos cura. Enquanto você ajuda os outros, o Senhor trabalha para você. Enquanto você fala de Deus para os outros, o Senhor trabalha na tua vida. Então, essa é a primeira lição que eu vejo. Essa é a primeira lição que isso nos ensina, que essa história nos ensina. Se você está triste, fale de Deus para alguém. Pare de abrir a tua boca para falar coisas ruins. Sabe? Quando nós abrimos a nossa boca, nós damos autoridade para as coisas acontecerem na nossa vida. Quando eu abro a minha boca e falo assim, a minha vida é uma bênção, eu dou autoridade para que minha vida seja abençoada. Agora, se eu abro a minha boca e falo, a minha vida é uma droga, a minha vida não presta, eu vou me matar,
Eu estou dando autoridade para o mal agir na minha vida. Olha que coisa séria. A nossa boca tem poder. Não brinque com a sua boca. Vigie as palavras. Vigie, preste atenção no que você fala. Pare de brincar com o mal. A sua vida é preciosa. A sua vida foi Deus quem deu. E só Ele pode tirar. Amém? Muito bem. Então a primeira lição que nós aprendemos é que Jesus estava triste, mas Ele não deixou de fazer o bem. Ele não deixou de falar, Ele não deixou de pregar, Ele não deixou de curar. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, olha, já é tarde. O lugar que a gente está aqui é deserto. Sabe outra coisa que me chama atenção nessa história? Era deserto. Jesus, quando soube da morte de João Batista, Jesus foi para um lugar deserto. E a multidão, quando soube que Jesus estava lá, ela foi atrás de Jesus. E naquele tempo, gente, não havia celular para as pessoas tirar uma selfie de Jesus e falar assim: olha, Jesus está aqui. Mandar a localização de Jesus lá para as pessoas. Isso não existia. As pessoas iam procurando Jesus de um falar para o outro. As pessoas também não iam de carro, não iam de moto, não iam de bicicleta. Elas iam procurar por Jesus a pé. Então, professora, qual é a lição que eu não estou entendendo? Nós precisamos, mostrar para o Senhor que nós queremos estar com Ele. E aí eu quero te perguntar o seguinte: você tem feito algum sacrifício para Deus? Vocês já imaginaram no sacrifício daquela multidão? As mães pegavam as crianças pequenas e iam atrás de Jesus. Andavam um monte a pé, debaixo de sol, porque também não havia guarda-chuva naquele tempo. Não é verdade? Eles iam debaixo de sol. Muitas vezes pegavam chuva pelo caminho, mas eles iam até Jesus. Eles se sacrificavam para estar com Jesus. E você? O que você tem feito para estar com Jesus? Você tem se sacrificado? Você tem feito a sua parte? Você tem buscado estar com Jesus? Mais uma pergunta que fica aí para que vocês conversem aí com o coração de vocês. Amém? Outra coisa que me chama muita atenção nessa história é que os discípulos falaram assim: Senhor, a gente precisa mandar eles embora porque já está tarde, eles devem estar com fome. Vamos mandar eles embora para eles ir nas cidades, procurar, comprar alguma comida, alguma coisa. E Jesus falou: não, nós vamos tratar da multidão, nós vamos dar comida para eles. Olha, eles vieram de longe, eles estão aqui me ouvindo, eles estão aprendendo, vamos dar comida para eles. E os discípulos então falaram: mas Senhor, como que a gente vai tratar desse povo todo? 5.000 homens, mais mulheres e crianças ainda por cima, a gente não tem comida. E Jesus falou: não tem? Mas o que a gente tem aí? E eles falaram: 5 pães e 2 peixes. E aí, o que me chama atenção nessa parte aqui é o seguinte: 5 pães e 2 peixes. E Jesus queria alimentar a multidão. Sabe o que isso nos ensina? É que Jesus se preocupa com você nos mínimos detalhes. Jesus então falou de Deus. Jesus então curou, e aí ele queria dar alimento para aquela pessoa, Primeiro ele deu um alimento espiritual, que foi a palavra de Deus. Depois ele curou, ele tirou as dores daquelas pessoas, e aí ele queria alimentar o corpo. Jesus se preocupa com você. Sabe? Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele não entra na nossa vida para fazer uma coisa. Ele entra na nossa vida para transformar a nossa vida. Jesus entra na nossa vida para dar tudo aquilo que nós precisamos. Você tem falado para Deus o que você precisa? Ou será que você só abre a boca para xingar? Ou será que você só tem aberto a sua boca para reclamar? Para amaldiçoar? Presta atenção no que você tem aberto a sua boca. Jesus ele quer fazer um milagre completo na sua vida. Mas para isso acontecer, depende de você. Outra coisa que me chama muita atenção é que quando os discípulos falaram para ele: Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não falou: nossa, mas é muito pouco, como que eu vou dividir com todo mundo? Não. Muitas vezes nós somos egoístas, não somos? Muitas vezes você tem
lá o teu lanche e você guarda só pra você, você não quer dividir com ninguém. É egoísta, você só pensa em você. Você não está pensando no outro. Jesus não. Jesus falou, 5 pães e 2 peixes, ótimo, traz pra cá. Levantou pro céu. Levantou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes pro céu e falou, Pai, obrigado por esse alimento. E o que aconteceu? Ele foi partindo o pão e o pão foi se multiplicando. Ele foi partindo o peixe e o peixe foi se multiplicando. Sabe quando você ajuda alguém? Deus multiplica o que você tem. Sabe quando você não é egoísta? Deus multiplica o que você tem. Sabe quando você tem prazer de fazer as coisas pelas pessoas? Deus multiplica o que você tem. Olha que coisa interessante. E daí eu quero te perguntar. Você tem dividido o que você tem com as pessoas que precisam? Ou será que você é daqueles egoístas que tem aí seu guarda-roupa lotado de roupa, coisas que não te servem mais há 2, 3 anos, mas você não quer doar pra ninguém? Não, eu vou vender. Para, gente. Eu sempre falo que a gente nunca vende nada usado, você doa pra quem precisa. Doa pra quem precisa. Ajude uma pessoa que precisa. Pare de ser egoísta e pensar só em você. Amém? Pare de ser egoísta. Quando você dá para alguém, o Senhor dá para você. Olha que coisa linda. Jesus nos ensinou isso aqui. Jesus mandou a multidão se assentar. Bom, agora a gente já estudou a palavra de Deus, a gente já conversou sobre Deus, eu já curei vocês, agora a gente vai aqui, ó, vamos se alimentar, vamos comer todo mundo junto aqui, ó. Você tem sentado na mesa para comer com os seus pais? Ou será que você pega o teu prato e vai lá pro teu computador, xingando ainda, reclamando da comida que a mãe fez? Eu sei de muitas histórias assim. De filhos que nunca estão contentes com nada. Que não pegam, né, a comida e falam, mãe, que comida deliciosa, mãe, que bênção. Não, só sabe criticar. Ai, mãe, o arroz tá sem sal, o feijão tá duro. Ai, mãe, bife de novo. Oh, misericórdia. Quantas pessoas passam fome? Sabe? Hoje eu fiz aqui na minha casa arroz e fiz carne com cenoura, assim, meio afogadinha. Eu gosto muito de verdura. E eu e minha filha, a gente foi almoçar e ela falava assim, mãe, que comida deliciosa. Aí eu falei pra ela, é porque você tava com fome. Ela falou, não, mãe, que comida gostosa. Um arroz e uma carninha com cenoura. E aí eu falei pra ela, Gabi, é que você tava com fome. Eu falei, Gabi, é triste a fome, né? Ela falou, é, mãe. Eu falei, por isso que a gente tem que agradecer o que nós temos. Pare de reclamar. Agradeça o que você tem. Porque existe milhares e milhares de pessoas que dariam tudo pra estar comendo a comida que você tá xingando que tá ruim. Amém, galera? Para Deus fazer a multiplicação na tua vida, você tem que ter um coração grato. Para Deus fazer a multiplicação, o milagre acontecer na tua vida, você tem que se sacrificar pelo Senhor. Muitas vezes deixar coisas que nós gostamos. Não, mas eu vou deixar de fazer isso por Deus. Né? Esses dias eu estava dando aula para vocês, eu falei para vocês, falei, a Simone ficou 8 dias sem mexer nas redes sociais, né? Facebook, TikTok e isso, eu só não deixei de mexer no WhatsApp porque eu preciso por causa do trabalho. Mas Facebook, Instagram, eu deixei tudo. 8 dias. Por quê, professora? Porque eu percebi que aquilo estava tomando muito meu tempo. Aí eu falei, opa, tudo aquilo que rouba muito a minha atenção de Deus não é bom. Eu falei, eu vou ficar 8 dias sem mexer. E fiquei. Não morri, não passei mal. Então, pessoal, tudo aquilo que tira a tua atenção do Senhor, tudo aquilo que tira a tua atenção do que é prioridade na sua vida, do que é necessário na sua vida, deixe de fazer. Deixe de fazer porque não é de Deus. Aquilo é uma estratégia do mal para roubar a sua atenção do que é realmente necessário. Amém? Tome muito cuidado, eu sempre falo isso com jogos. Né? Jogos são coisas muito complicadas que tiram a nossa atenção e quando você vê, você já está viciado. Existem pessoas que deixam de assistir a aula para jogar, deixam
de fazer um trabalho para estar no jogo, fica até tarde lá no celular jogando, amanhã acha que você está dormindo e você está lá jogando, no outro dia está morrendo para assistir aula. Então, pessoal, prestem atenção. Vocês querem ser alguém na vida? Depende de vocês. Não depende da mãe, não depende dos professores, não depende do colégio CCM. Nós fazemos o nosso melhor. Nós procuramos dar a melhor aula, nós procuramos dar a atenção que vocês precisam, o colégio tenta suprir todas as coisas, né, que está ao alcance deles para ajudá-los, para que vocês, né, tenham boas notas, os professores dão suporte. Mas sentar na frente do computador ou do celular e assistir a aula é obrigação sua, ninguém vai poder fazer por você. Você acha que está enganando os seus professores, né? Tem aluno que faz isso. Vai lá, liga, entra lá na aula, mas não tá lá assistindo, deixa lá o celular. Às vezes a gente tá chamando o aluno fulano, você tá aí? Não responde. Não responde por quê, professora? Porque não tá ali. Então, está na aula, ligue a câmera, deixa o professor olhar para você, porque a gente fica falando ali para aquelas telas todas fechadas, na impressão que a gente tá sozinho, isso é ruim. Então, ligue a sua câmera, participe. Você quer ser alguém na vida? Faça a sua parte. Estude. Pare de mentir para os seus pais. Pare de tentar enganar seus professores. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, como mãe agora e como professora. Eu vou falar aqui, ó, diante da palavra de Deus, que eu tenho muito temor pela palavra do Senhor. Às vezes vocês contam cada mentira pra gente, a gente tá vendo que é mentira. A gente vê na cara de vocês. Não, professor, eu assisti a aula sim. Você tá vendo que é mentira. E aí você é obrigado a fazer o quê? Ah, então tá. Para com isso, gente. Sejam mais responsáveis. Valorizem o pai de vocês que está trabalhando para pagar o seu colégio. Valorizem a mãe de vocês que muitas vezes deixam de comprar uma coisa para ela para suprir a sua necessidade com os estudos. Para de ser um filho ingrato. Amém, pessoal? Abençoem a família de vocês. Agradeçam por tudo que vocês têm. Misericórdia. Sabe? Às vezes eu ouço cada barbaridade que vocês falam, cada coisa, gente. Eu imagino, eu fico ouvindo aquilo e imaginando o que é que Deus sente. Se eu aqui, uma simples pessoa, eu sinto, né, tristeza no meu coração, eu imagino o que é que Deus sente quando Ele ouve lá do céu você falando essas coisas ruins que você anda falando aí. Falando palavrão, xingando a mãe, falando, ah, eu não preciso de você não, mãe. Ah, eu não preciso de você não, pai. Já pensou o que Deus sente com isso, gente? Para de ser um filho ingrato. Você quer a multiplicação de Deus na sua vida? Você quer a bênção na sua vida? A Bíblia nos ensina os passos. Primeiro, siga Jesus. Se sacrifique por Jesus. Segundo, ouça aquilo que Jesus está falando para você. Quando a professora Simone está falando com vocês, eu sempre falo para Deus, Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando com os corações deles. Ouçam o que Jesus quer falar com vocês. Amém? Sejam curados do mal, da tristeza, da raiva. Entreguem a vida de vocês para Jesus, para que o milagre possa acontecer. Jesus, ele quer cuidar de você, nos mínimos detalhes. Jesus, ele se preocupa com você. Mas se você não der abertura para Jesus entrar na tua vida, o que é que ele pode fazer? Nada. Se você não der abertura para Jesus entrar no teu coração, arrancar todas essas coisas ruins que tem guardado aí, o que é que Jesus pode fazer? Nada. Então, pessoal, abra seu coração para o Senhor. Conte para Ele o que está acontecendo. Amém? Seja verdadeiro, seja sincero, se proste lá no teu quarto. Agora ninguém está ouvindo aqui mesmo. Jesus, olha, me perdoa. Jesus, eu tenho falado palavrão. Jesus, eu tenho assistido coisa errada no celular. Jesus, eu estou enganando minha mãe. Jesus, eu estou mentindo para minha professora. Seja verdadeiro com Deus. Ele sabe tudo o que você fez. Ele só está esperando que você seja verdadeiro e conte para Ele, para que Ele possa agir na tua vida, para que Ele faça um milagre acontecer. Amém, meus amores?
Então, em nome de Jesus, é a palavra que a professora Simone quer que fique hoje no coração de vocês. Vocês querem ser abençoados por Deus? Façam a sua parte. Façam a sua parte. Dividam o que vocês têm. Sejam verdadeiros, sejam amorosos. Agradeçam o que vocês têm. Para de reclamar. Abençoe sua vida. Quantas pessoas, gente, dariam tudo para viver e estão morrendo? Estão lá nos hospitais, né? Estão doentes, tá lá entubada, nem sabe o que está acontecendo na vida dela. E você aí com toda a tua vida pela frente, você fica falando porcaria. Para com isso. Amém? Você está desagradando a Deus. Vai lá no teu quarto hoje, fecha a tua porta. Confessa para Deus o que você tem feito de errado, peça perdão e tente ser diferente. Seja agradecido a partir de hoje. E você vai ver as maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida. Um coração grato toca o coração de Deus. Um coração cheio de amor faz os milagres acontecerem. Amém? Amém. Ó, beijo no coração de vocês. Shalom. Tenham uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Até o nosso próximo. Amém. Amor, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou